Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, Escola Francisco Antônio Gonçalves, sextos anos, professora Simone. Hoje nós vamos retomar o conteúdo sobre tempos e modos verbais. Tempo, presente, pretérito e futuro. Modos verbais, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos ao estudo. Verbos, modo, tempo e formas nominais. Verbo é uma palavra de forma variável que exprime um acontecimento representado no tempo. O verbo, ele pode indicar uma ação, ou seja, algo que você faz, por exemplo, pular, dançar, comer, beber. Pode exprimir um estado, Ana está doente, e pode também expressar um fenômeno da natureza. Exemplo, choveu ontem à noite. Flexões dos verbos. Modo indica atitude, que pode ser de certeza, de dúvida, de suposição e de mando, etc. De quem fala em relação ao fato que exprime. Modo indicativo. Exprime atitudes de certeza. Exemplo, eles viajarão à noite. Modo subjuntivo. Exprime atitudes de possibilidade, suposição quanto à ocorrência de um fato. Talvez eles viajem à noite. Modo imperativo. Exprime atitudes de ordem, pedido, sugestão, conselho. Não viajes à noite. Formas nominais. Infinitivo, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então, nós temos aí o verbo, né? Na sua essência, na sua raiz. Viver, ter, ser. Todos os verbos que têm a terminação cantar, falar, beber, comer, sentir, quando eles estão no modo infinitivo, eles vão ter a terminação em ar, ir ou or, que é o verbo por. Gerúndio. O gerúndio, ele tem sempre a terminação em ando, endo, indo, tá? Então, olha o exemplo. Quando cheguei, eles estavam terminando o trabalho. Particípio, sempre a terminação em ado, edo ou ido. Quando cheguei, eles haviam terminado o trabalho. Então, olha, infinitivo, sempre o verbo terminado em ar, ir ou or. Então, ó, viver, ter, ser. Poderia ser aqui falar, cantar, admirar, sentir. Gerúndio, sempre o verbo terminando em ando, endo, indo. Então, terminando, falando, cantando, abrindo, tá? Particípio, terminado, falado, cantado, tá? Então, essas são as três formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Tempos verbais, nós temos presente, passado, que também nós chamamos de pretérito, e futuro. Tempos pretéritos. Pretérito imperfeito. Pode exprimir fatos que começaram, mas não chegaram ao seu final. Eu estudava quando ela chegou. Então, sempre quando o verbo estiver a terminação ava,
tá? Ele estará no pretérito imperfeito. Ele pode exprimir também fatos habituais, contínuos no passado. Eu morava em Salvador. Eu cantava na escola. Eu falava bastante. Então, tudo que terminar em ava, ele está no pretérito imperfeito. Pretérito perfeito refere-se a fatos que começaram no passado e já chegaram ao seu final, ou seja, estão perfeitamente ou inteiramente concluídos. É o que mais nós usamos. Ontem trabalhei o dia todo. Comprei uma casa. Estudei para as provas bimestrais. Conversei com meus amigos. Então, é o pretérito, o passado, que mais nós utilizamos no nosso dia a dia. O pretérito perfeito. Pretérito mais que perfeito. Esse é o que menos nós utilizamos, tá? Indica fato passado, interior a outro também passado. Então, olha, enviou ao amigo a carta que escrevera na véspera. Exprime um desejo também. Quisera ser um pássaro e voar livre. Então, esse verbo, ele sempre vai ter a terminação em ara, era, ira. Pouco utilizado, mas, né, ele aparece principalmente em livros. Então, o autor, né, ele coloca aquele pretérito para dizer que aquela linguagem ela é uma linguagem culta. Então, eu escrever aquela carta. Agora nós vamos estudar o modo imperativo, que foi o que mais apareceu, né, durante as nossas aulas. O que é o modo imperativo? Uso do imperativo. Expressa uma ordem, pedido, recomendação, alerta, convite, conselho, súplica, etc. No imperativo, não existe a primeira pessoa do singular, o eu. O imperativo é indeterminado em tempo. Supõe-se que, como se trata de uma ordem, a ação se dará no futuro. Vejamos alguns exemplos de verbos no modo imperativo para ficar mais claro o conceito deste modo verbal. Vamos, corram! Perdoe-me, eu lhe imploro. Por favor, diga-me onde fica esta praça. Organizem-se rapidamente. Faça o que eu digo agora. Ou seja, então, nós estudamos 3 modos, né, verbais. O primeiro, indicativo, que ele indica uma certeza. O subjuntivo, ele indica uma hipótese. Se eu for sair, eu levo você. O modo imperativo é aquele que exprime uma ordem, ou seja, vamos, corram. Perdoe-me, eu lhe imploro. Por favor, diga-me onde fica esta praça. Organizem-se rapidamente, faça o que eu digo agora. Sente-se, levante-se. Então, o imperativo, ele sempre está passando uma ordem ou um conselho. Então, é isso que nós temos que assimilar, ou seja, aprender. Então, nós ficamos por aqui. Espero que a aula tenha sido importante para vocês e até a próxima.